para o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Josué, capítulo 6, o verso 22, que diz o seguinte: Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. A história que nós trazemos aqui nessa noite, que Deus colocou no meu coração, e eu havia estudado algo totalmente diferente, mas como Deus que guia os nossos passos, o Espírito que conduz a palavra que Ele quer pregar, essa palavra que eu tinha estudado para pregar hoje, eu tive que pregar em uma quinta-feira. E eu não costumo deixar, por exemplo, para o lado, quando eu tenho oportunidade, a melhor palavra que eu estudei é aquela que vai ser pregada. Pode ter 2, 3 pessoas, é essa palavra que Deus colocou, pode ser para as 2 ou 3 pessoas. E Deus colocou uma palavra no meu coração que trata justamente da história de Raabe, a sua salvação e o objetivo que Deus teve para a vida dela. Mas antes de entrarmos nessa história, nós vamos olhar no decorrer do início da história, do capítulo 1 de Josué, ou até mesmo antes. Nós sabemos que Josué foi aquele que acompanhou Moisés. Moisés foi um homem grandioso e muito exemplar para a vida de muitas pessoas. E esse Moisés, que tinha todo o conhecimento, tinha autonomia, tinha contato com Deus, era um homem que instruiu Josué. Josué estava sempre aos pés daquele homem que podia ensiná-lo alguma coisa, podia conduzi-lo de alguma forma. Porque se Moisés estava próximo de Deus, Josué, ao se aproximar de Moisés, também se aproximaria de Deus. Porque são companheiros que nos conduzem para mais próximo de Deus. Então, quando você tiver uma pessoa, um companheiro que estiver próximo de Deus, se aproxime dele, porque a presença do Senhor na vida dele vai surtir efeito na sua também. Esse Josué que acompanhava Moisés era um homem que não teve simplesmente aquele vontade de fugir de tudo, abandonar tudo. Mas ele começou a ver os passos de Moisés e falou: realmente esse é o homem de Deus, então vou começar a acompanhá-lo. E muitas das vezes acontece na nossa vida, na nossa sociedade. Muitas pessoas têm condições de pregar, muitas pessoas têm condições de louvar, mas nunca estão disponíveis para fazer aquilo que Deus quer que faça. E esse Josué não estava preocupado, mas ele estava disponível para fazer a obra de Deus e aquilo que Deus queria que ele fizesse. Josué não estava preocupado com o que as pessoas iam falar sobre ele, mas simplesmente ele estava recebendo as ordens que Moisés dava. Moisés fez com que ele fosse espiar terra, ele foi espiar as terras. Fez com que ele voltasse como espia, animado o coração de alguns que haviam desistido. Mas esse mesmo Josué, quando encerrou a história de Moisés, alguém precisava continuar. E eu sempre digo, toda a história humana um dia se encerra, mas a história que Deus escreve, ela vai continuar sendo eterna. A obra de Deus não para e não depende de nós para continuar. Se Moisés falecer, Josué foi levantado para continuar essa obra. Deus não está limitado a nós. Deus não está limitado a mim, a Rodrigo que está pregando aqui nessa noite. Se Ele quiser levantar qualquer outra pessoa, Ele vai levantar, porque Ele é Deus, é poderoso para fazer isso. Esse Josué estava aos pés daquela pessoa que podia auxiliá-lo. E quando Moisés morreu, automaticamente Deus olhou para Josué, falou: Josué, Moisés meu servo é morto. Ele fala no capítulo 1. Agora levanta-te e vai conduzir o povo para atravessar o Jordão, que ainda a obra não acabou, ainda a obra tem que continuar. Então, quando você tiver a oportunidade de continuar a obra que Deus colocou no coração de alguém, e ainda aquela pessoa não pôde continuar, Deus vai levantar alguém para poder continuar. O pastor não vai estar aqui eternamente, mas a obra de Deus sim vai continuar. O nome do pastor não vai estar aqui, mas o nome de Jesus ainda vai continuar, e não há quem possa impedir o nome de Jesus continuar. Não há quem possa parar a obra, os planos e a vontade de Deus. Josué foi levantado. Deus olhou para Josué: Moisés meu servo é morto, e agora eu preciso de alguém que continue. Levanta-te e vai guiar o povo para além do Jordão. Talvez essa palavra no coração de Josué deve ter incomodado um pouco, porque no capítulo 1 Deus repete 3 vezes para ele poder se esforçar. Repete a primeira vez: esforça-te, Josué. Pela segunda vez: esforça-te. E pela terceira vez ele fala: não te disse eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Porque há no nosso coração às vezes instabilidades emocionais. Há no nosso coração instabilidade, mas será que é eu que vou fazer isso? Será que Deus quer que eu faça isso?
Será que essa é a vontade de Deus para mim? Mas se nós estivermos disponíveis, você vai descobrir o que é a vontade de Deus para você. E você vai começar a fazer algo tão maravilhoso que você mesmo nunca acreditou, mas você vai começar a fazer. Nós temos que estar sempre disponíveis para que essa obra continue no nosso coração. Temos que sempre estar disponíveis para que quando Deus olhar para a gente, sabe que Ele pode contar conosco. E eu costumo dizer sempre, Deus não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco para poder fazer essa obra. A obra continua desde o princípio e vai continuar até o futuro, porque Deus ainda tem muitas coisas para fazer. Deus ainda tem obras magníficas, grandiosas para poder fazer. E o mais interessante disso, quando Deus dá uma ordem para nós, o que é impossível, Ele vai fazer. Mas o que é possível, nós precisaremos de estratégia para poder fazer. Nós precisaremos de estratégia para poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando Deus deu a ordem para Josué para poder fazer, Deus só falou para ele: esforça-te, tem de bom ânimo e vai fazer aquilo que eu estou te mandando, vai atravessar o povo. Mas Deus não deu estratégias para Josué, porque estratégias são nós que temos que criar diante da presença do Senhor. São nós que temos que criar diante da presença do Senhor estratégias para quê? Para continuar fazendo a obra de Deus. Porque Deus ele trabalha no impossível, mas aquilo que é possível para nós, Ele vai deixar que nós façamos. E Josué começa a criar estratégias. A estratégia que Josué criou, ele chegou para o povo e falou: ó, Deus falou para a gente atravessar, Deus falou para a gente continuar, mas Ele falou: agora vocês vão se preparar para isso. Vão ajuntar comida, vão ajuntar alimento, vão ajuntar roupas, porque nós vamos atravessar esse Jordão segundo a ordem de Deus. Nós vamos atravessar esse Jordão segundo a palavra que Deus colocou no meu coração. Josué criou as estratégias, porque dependia de Josué fazer isso. O que depende de Deus, Deus faz. O que depende de nós, é para nós fazer. Não adianta fugir, não adianta correr. Muitas vezes nós corremos, tentamos fugir, mas Deus um dia vai buscar você onde você estiver e te fazer lembrar da promessa que Ele te fez. A obra tem que continuar, e a obra vai continuar com você, e vai continuar com essa igreja que está aqui nessa noite. Deus ainda quer levantar jovens, homens e mulheres e crianças para fazer isso. Deus ainda quer levantar pessoas que têm um coração aberto, um coração contrito, quebrantado, que não despreza a palavra, mas segue segundo a palavra do Senhor. Deus quer levantar pessoas que não tenham medo, não tenham desânimo, como Josué teve naquele momento, mas ele teve que ser animado por uma palavra de conforto. A boa palavra anima o nosso coração para continuar a obra que Ele quer que nós façamos. Josué criou estratégias. E essas estratégias que Josué criou, ele começou a falar para o povo: nós precisamos atravessar esse Jordão. Nós precisamos continuar essa obra que Moisés era para ter continuado. E muitas pessoas falam: você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Mas Moisés morreu, ele só viu, mas não teve a oportunidade de chegar lá. Então, se você não tiver um contato direto com Deus e obediência à voz de Deus, você não vai alcançar essa promessa, porque depende de nós estar alinhado à promessa, alinhado à palavra, alinhado ao Senhor para alcançar essa bem-aventurança de Deus. Nós precisamos estar alinhados. E Josué, ao criar essas estratégias, ele precisava continuar isso. Ordenou o povo que o povo pudesse se alinhar ali, se ajustar para poder atravessar o Jordão. Mas Josué não conhecia a terra que estava depois do Jordão. Josué estava na terra de Siquém, e nessa terra era uma terra anterior ao Jordão. Para se ter acesso a Jericó, era necessário atravessar o Jordão. Josué não conhecia essa terra, e pelo fato de não conhecer essa terra, o que ele fez? Mandou espias para poder olhar a terra e conhecer o território onde iria pisar. Essa foi a segunda estratégia de Josué. A primeira, preparar o povo. A segunda, preparar espias para conhecer a terra. E nós precisamos entender muito bem: antes de fazer a obra de Deus, nós precisamos conhecer o território onde nós vamos fazer essa obra. Nós vamos conhecer o território onde Deus quer que nós colocamos os nossos pés, para poder fazer a obra com perfeição, com qualidade, para que o nome de Jesus seja glorificado e não o nosso, para que a obra de Deus cresça e que nós possamos diminuir, para que o Senhor cresça, a nossa vida diminua e nós continuamos sendo instrumentos na mão de Deus. Josué teve a oportunidade e o privilégio de continuar essa obra. Deus olhou para ele
olhou para Josué, falou: Josué, você precisa continuar isso, porque ele estava disponível para fazer. E ao enviar esses 2 espias para a cidade de Jericó, isso nos relata no capítulo 2. Chegando na cidade de Jericó, eles entraram na cidade, e ao chegar na cidade, eles entraram e descansaram e dormiram na casa de uma prostituta. Aqui eu tiro uma interpretação muito interessante. Todas as portas das outras casas estavam fechadas. Alguém que ninguém dava valor abriu a porta para o homem de Deus. Todas as portas estavam fechadas, mas alguém que toda a sociedade desprezava por ser uma mulher da vida, ela abriu as portas para homens de Deus, espias daquela terra. E ao abrir a porta, houve um murmúrio, um burbúrio, conversas, que havia homens de Israel ali naquele lugar. Havia homens enviados para espiar a terra. E quando o rei de Jericó soube disso, ele mandou homens soldados para poder ir à casa daquela mulher, para tentar impedir, ou tentar parar, ou tentar prender, ou matar aqueles homens. Mas aquela mulher, quando recebeu aqueles homens e abriu a porta, mas o que ninguém sabia é que aquela mulher, além de conhecer aqueles homens, conhecia a história do Deus daqueles homens. Ela não só conhecia aqueles homens que eram israelitas, mas ela conhecia o Deus que havia aberto o mar vermelho. Ele conhecia o Deus que fez o povo andar em pés enxutos pelo mar vermelho. Ele conhecia o Deus que andou, fez o povo andar pelo deserto, e de noite tinha uma coluna de fogo, e durante o dia tinha uma nuvem que os cobria. Ela conhecia essa história e viu que eles haviam vencido muitas nações. E ela que deve ter pensado: eu não vou ficar fora disso não. Ela escondeu os 2 homens. A Bíblia nos relata que ela começou a esconder os 2 homens em um espaço em cima. A casa dessa mulher estava na muralha, nos muros de Jericó. A Bíblia relata que a casa dela estava nos muros de Jericó. E nos muros de Jericó, um pouquinho mais à frente, a gente vai entender o que aconteceu com os muros de Jericó. Todo mundo conhece. E o fato da casa dela estar nos muros de Jericó auxiliou com que ela escondesse os homens na parte do terraço, na parte superior, onde colocava aquelas colheitas para poder secar. E antes que os homens começassem a descansar ou dormir, aqueles soldados que ela conduziu, os soldados para longe, ela falou: ó, quando vocês chegaram, eles já saíram, e se vocês correrem, vocês vão encontrar eles a tempo. Enganou aqueles homens que tentaram destruir o propósito de Deus, a obra de Deus, não conseguiram, porque Deus havia colocado uma mulher que havia sido desprezada para enganar aqueles homens e para que o nome de Jesus continuasse prevalecendo. Porque ninguém destrói o propósito que Deus estabeleceu. Ninguém para a obra que Deus quer continuar. Ninguém ia destruir aqueles homens, porque Deus estava guardando e zelando pela vida deles. E não é diferente nas nossas vidas. Quando Deus coloca a gente para fazer alguma coisa, entenda, Ele está guardando e zelando pela sua vida. Ele está te poupando de muitos problemas, de muitas coisas. Porque ainda que você enfrente dificuldades, mas você vai poder olhar para o céu e falar: ainda existe um Deus que guarda, que me protege, que cuida da minha vida, e não vai deixar eu morrer, e vai continuar com a minha vida diante da presença dEle. Glória a Deus. Ao aqueles soldados fugirem, se distanciarem, o que aconteceu? Ela foi despertar os homens, porque acho que demorou tanto tempo, que acho que ela falou: esses homens devem estar dormindo lá. Foram despertar os 2 espias, e ao despertar, ela pegou, chamou-os e falou: os soldados vieram aqui, agora vocês precisam fugir antes que eles voltem. Ela pegou, colocou eles para fora, pela janela que ficava para fora da muralha, e desceu-os. Eles fugiram. Aquela mulher, antes deles fugirem, ela teve um diálogo com eles, uma conversa. E essa conversa que ela teve com eles, ela falou: quando vocês chegaram aqui, todo o povo se tremeu, porque sabia do Deus que vocês serviam. Toda Jericó ficou tremendo de medo. Nós também, a mulher Raabe falou isso, nós também trememos de medo, porque nós sabemos o que Deus fez pelo povo de Israel. Toda a cidade tremia e tremia. Ela falou: use de misericórdia com a minha família, use de misericórdia conosco.
e não deixe que nada ruim, porque eu sei que Deus entregou essa terra na mão de vocês. Eu sei que Deus entregou essa terra, Jericó, na mão do povo de Israel. Então use de misericórdia com a sua serva, use de misericórdia comigo. E ela intercedeu pela família dela, orou por ela, pelos espias, para que ele pudesse interceder. Mas Deus havia assinado algo interessante, porque aqueles homens não estavam sendo conduzidos por ele mesmo, mas eles estavam sendo conduzidos por Deus. E quem é conduzido por Deus, responde aquilo que Deus manda, fala aquilo que Deus manda e obedece a ordem de Deus. E eles falaram para ela: se você não comunicar nada sobre este negócio, sobre que nós estamos aqui para poder espiar essa terra, Deus vai ter misericórdia de vocês e ninguém da sua casa vai morrer. Ninguém da sua casa vai ser destruído. A sua casa ainda vai continuar de pé. Então entenda uma coisa: quando você guarda a palavra, guarda alguém que está indo uma missão, guarda alguém que está fazendo uma obra, Deus está guardando a sua casa também. Deus está protegendo a sua família, Deus está protegendo os seus filhos. Deus não vai deixar tocar nenhum dos seus, enquanto vocês ouvirem a voz e a palavra de Deus e guardarem no coração. E esse acordo foi assinado não pelos homens que estavam ali, pelo próprio Deus, que havia enviado aqueles homens por estratégia de Josué para poder espiar a terra. Quando eles retornaram às suas cidades, retornaram toda aquela e levaram um comunicado para Josué. Chegou o momento de atravessarem o Jordão. E ao atravessarem, ao iniciarem a travessia do Jordão, Deus deu recomendações para Josué. Primeiro, quem vai? Os sacerdotes levando a arca. Não é os soldados que vão na frente, é os sacerdotes levando a arca. Eu vou repetir, vocês, a gente não entendeu. Quem vai primeiro não é os homens de guerra, não é homens que têm nome, mas é aqueles que estão levando a presença de Deus, que é a arca da aliança, para que o Jordão possa abrir. Quando eles chegaram, os sacerdotes carregando aquela arca da aliança que representava a presença de Deus, quando eles chegaram diante do Jordão, ao colocarem os pés no Jordão, o mar se abriu. Ao colocarem os pés no Jordão, o mar se abriu e eles passaram em seco, com os pés enxutos, para o lado de onde a vitória estava esperando eles, para o lado de onde a promessa estava esperando eles. A promessa que havia feito aos Moisés, a outras nações que não tiveram a oportunidade. Josué, juntamente com o seu povo, com a sua nação, teve a oportunidade de atravessar o Jordão em seco, teve a oportunidade de alcançar o outro lado e chegar lá pela glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos entender uma coisa: antes de fazermos algo, deixe que a presença de Deus vá primeiro. Antes de colocarmos o pé em algum lugar, deixe que a presença de Deus vá primeiro. Antes de falar uma palavra, peça que a glória de Deus e a presença dele vá primeiro. Antes de querer falar algo, peça que o Espírito Santo fale na sua boca, para que o nome de Jesus seja glorificado e não o nosso, para que a glória de Deus seja manifesta e não que nós possamos nos gloriar. Porque ali a arca da aliança foi primeiro, para que ninguém se gloriasse, falar: eu fui, bati o cajado lá, eu coloquei os meus pés e o mar se abriu. Não, mas foi a presença de Deus que abriu o Jordão. Ao abrir o Jordão, depois teve outras recomendações que Josué deu. E nessas recomendações, antes dele iniciar a sua carreira, a sua caminhada ao redor da muralha, Josué deu recomendações e o anjo apareceu a ele. Da mesma forma que Deus apareceu a Moisés, quando Moisés subiu ao monte, Moisés recebeu a ordem. Deus falou para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. O anjo apareceu a Josué e falou: eu fui enviado pelo Deus vivo, eu vim pelo exército de Deus. Mas não esqueça de uma coisa: tira as sandálias, tira os calçados dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. O anjo que apareceu a Josué falou isso para ele. E todo lugar que nós colocamos a planta dos nossos pés
Deus prospera se nós estivermos na presença dele. Todo lugar que nós colocamos a planta dos nossos pés, segundo a direção, segundo a ordem, segundo a vontade de Deus, é um lugar separado para que a glória de Deus se manifeste. É um lugar separado para que o poder de Deus seja manifestado e a glória de Deus se manifeste no nosso meio. Aonde eu chego não é a minha presença que vai fazer diferença, mas é a presença de Deus. O que eu falo não é o que eu falo que vai mudar a sua vida, mas é a palavra de Deus que vai transformar o seu coração. O que eu falo de mim mesmo não edifica, mas a palavra que está sendo falada nessa noite vai transformar a sua vida, vai alcançar a sua família e vai fazer com que a sua família seja restaurada pelo poder da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Chegado o momento, Josué chegou diante da muralha. Chegou diante da muralha. Josué não teve medo neste momento, porque ele sabia o Deus que ele havia confiado. Josué não teve medo, porque ele sabia o Deus que tinha dado a ordem para eles. Josué não teve medo, porque ele sabia, Deus falou, a terra é sua, a terra é de vocês. Então ninguém vai mudar esse decreto, a terra é de vocês, só cumpra aquilo que eu estabeleci. Deu ordenanças para Josué, para que ele pudesse rodear a terra durante 6 dias. E ao rodear a terra, ao rodear essas muralhas, muralha grande, poderosa, as portas fechadas, o povo de Jericó estava tranquilo. Fala, o povo, eles vão conseguir atravessar essas muralhas, eles não vão conseguir entrar, eles não vão conseguir derrubar isso, porque a muralha é alta, é forte. Mas eles não conheciam o poder do Deus de Israel que tinha. Eles não entendiam que o tamanho da muralha era pequenininha diante da presença de Deus. Todas as nossas muralhas da nossa vida, todo impedimento que tenta fazer com que a gente pare, não vai ser capaz de impedir a vontade e a obra de Deus. Não existe muralha que fique de pé diante da vontade de Deus. Não existe muralha que tenha poder sobre a glória de Deus, o poder de Deus e a autoridade de Deus. Josué recebeu a ordem. Coloca os homens de guerra na frente. Coloca os sacerdotes tocando as trombetas atrás e a arca da aliança. Você pode observar que em todas as ações que eles faziam, a presença de Deus nunca estava longe. Em tudo que eles faziam, a arca da aliança estava com eles. Sempre estava pertinho deles. E nós tiramos uma lição aqui. Tudo que vou fazer, tudo que você for fazer, deixa sempre a presença de Deus primeiro, perto de você, dentro do seu coração, na sua vida, para que a obra possa ser perfeita em Jesus. Não esqueça da presença de Deus. Não esqueça de levar a arca com você. Não esqueça de conduzir a arca. Quando aqueles homens começaram a rodear a cidade, cercando-a, eles tocaram as buzinas. As buzinas foram tocadas todas as vezes que eles rodearam a cidade. Todas as vezes. Mas existe um detalhe. Josué falou para ele, toque as buzinas, mas não dê um grito de guerra. Todo mundo fique em silêncio. Todo mundo se cale. Ninguém dê grito de guerra. Somente as trombetas toquem. Vou fazer uma análise interessante para a gente. Quando você ouve uma trombeta, ou um sino, ou alguma coisa tocando, é um sinal de alerta. Quando eles rodeavam aquela terra a primeira vez, Deus estava alertando Jericó, vocês abrem ou a gente entra. Rodearam a segunda vez, o Deus continuou alertando, ou vocês abrem ou a gente vai derrubar. Pela terceira vez rodearam, ou vocês abrem ou Deus vai derrubar as muralhas. Pela quarta, quinta, sexta vez, a trombeta continuou sinalizando, e eles não abriram as portas. E pelo 7º dia, eles rodearam 7 vezes em um só dia. A soma total foram 13 vezes que eles rodearam as muralhas. E mesmo assim, as muralhas não. Ninguém abriu as portas. Ninguém saiu, ninguém entrou, ninguém abriu. Mas existia um detalhe. Deus já estava operando em cada volta que eles deram. Em cada onda sonora emitida, nas voltas que eles deram, Deus estava operando. Em cada trombeta tocada ali, Deus estava operando. Enquanto você vai dando voltas na presença de Deus, Deus vai operando.
enquanto você vai dando volta nos obstáculos, Deus vai operando, e vai chegar um momento que isso vai ser destruído, e você vai entrar na terra que Deus prometeu para você, e você vai alcançar a promessa do que Deus prometeu para você, e não existe nada que irá impedir você de alcançar isso. Quando eles pararam, pela 7ª vez, no 7º dia, rodeando as muralhas, há um detalhe muito interessante. Eles começaram a gritar. José falou: agora é a hora de gritar. Agora é a hora de anunciar o quê? A guerra. A hora de dar o grito de guerra. Porque eu quero fazer algo diferente. Quando eles começaram a gritar, as trombetas tocando, eles começaram a gritar. Daqui a pouco houve uma pequena rachadura na muralha. Daqui a pouco houve outra rachadura na muralha. Daqui a pouco houve mais uma rachadura. E eles de longe tocando, gritando, cantando. E a muralha vai se rachando aos pouquinhos. Daqui a pouco Deus faz uma obra completa. As muralhas foram ao chão, porque Deus havia dado a ordem. A ordem não era para poupar ninguém, mas existia uma mulher na cidade que havia escondido os homens de Deus. A ordem era para encerrar todo mundo ali, mas havia uma pessoa que não teve temor, não teve medo de guardar os homens de Deus dentro da sua casa. Havia uma mulher que a casa dela era onde? Na muralha. E a ordem que Deus deu para eles falarem para aquela mulher era o seguinte: coloca um fio de escarlate na sua janela. Coloca um fio de escarlate na sua janela, porque quando chegar o momento das muralhas serem destruídas, a sua casa vai continuar de pé. A muralha todinha foi destruída, a casa dela continuou de pé naquela muralha. Tudo foi destruído, mas a casa dela permaneceu de pé, porque quem prometeu não foi o homem, mas foi o próprio Deus que guardou a vida dela e a casa dela e todos aqueles que ela colocou dentro da sua casa. Deus ainda protege as nossas vidas, Deus ainda guarda as nossas vidas, Deus ainda cuida de nós. Só basta a gente obedecer a voz, obedecer os desígnios, obedecer cada dia mais a vontade e o prazer de Deus, para que a obra de Deus possa ser completa. E não tenha medo de aceitar aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Não tenha medo de rejeitar o seu chamado, porque Deus ainda vai levantar nações, vai levantar pessoas e vai fazer continuar a obra dele, como fez com Josué. Moisés se encerrou, mas Josué continuou, porque a obra quem faz é Deus. O homem é apenas um instrumento dessa obra. Ao entrar, antes mesmo de entrar naquela cidade, aqueles homens que espiaram a terra foram ordenados para poder chegar na casa daquela mulher. Muralha destruída, a casa dela na muralha continuava de pé. O fio de escarlate na janela, que era o símbolo, aqui a proteção de Deus. Aqui a proteção de Deus nessa casa. E todos que estavam dentro daquela casa que ela colocou, seus pais, aquelas pessoas próximas, todos estavam protegidos pelo nome de Jesus. Todos estavam protegidos pelo poder de Deus. Todos estavam protegidos pelas misericórdias e pela graça do Senhor. Todos estavam guardados pelo poder e pela misericórdia de Deus. Nenhum daqueles se perderam, porque ouviram a voz, guardaram pessoas que estavam enviadas por Deus para poder fazer aquela obra maravilhosa. Os homens entraram, saquearam a cidade toda, entraram, destruíram tudo, mas aquela mulher que havia sido rejeitada pela sociedade, havia sido abandonada, havia sido colocada de canto por algumas pessoas, por ser uma pessoa que estava abandonada à margem da sociedade, que estava vendendo talvez o seu corpo para poder sustentar a sua família, você não sabe ao certo, mas era uma pessoa que estava sofrendo. Eu tenho certeza que ela não queria fazer aquilo que ela fazia, mas chegou o momento dela descobrir que o Deus de Israel estava próximo dela. Chegou o momento dela descobrir que Deus ainda libertava pessoas da prostituição, liberta pessoas das drogas, liberta pessoas dos vícios e ainda faz assentar nos lugares celestiais. Ela descobriu isso e colocou o seu coração.
naquela palavra e naquela promessa que os homens haviam feito. Essa mulher foi poupada. E aqui nós entramos onde nós lemos. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa daquela prostituta. Entrai na casa daquela mulher que foi abandonada. Entrar na casa daquela mulher que ninguém dava valor nenhum para ela. Entrar na casa daquela mulher que a sociedade rejeitou, só usava como matéria de consumo. Dessa vez, Deus mudou a história dela e ela entrou para onde? Para os heróis da fé. Uma mulher que não tinha nada. Talvez ela morreria se não tivesse poupado a vida daqueles homens, não entregue aqueles homens. Mas ela entrou nos heróis da fé, quando fala em Hebreus. E Raabe também teve fé, acreditou em Deus, e ela está nessa lista e nesse hall. Deus não rejeita ninguém, Deus não abandona ninguém, e se for necessário tirar do lamaçal do pecado, Ele tira, porque nós estávamos perdidos, mas nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e hoje estamos aqui. E eu convido a igreja que fique de pé, e convido a minha filha e minha esposa para louvar o Senhor. Aleluia, continua adorando ao Senhor. Glória a Deus. Continue louvando ao Senhor, adorando ao Senhor nessa noite. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, exaltado seja o Senhor nessa noite. Deus tem falado conosco, aqueles que têm ouvido, ouça. Deus ainda quer reconstruir casas. Deus ainda quer fazer com que casas fiquem de pé. Aquela família que talvez você ache que Deus não está olhando para ela, Deus está tentando abrir, mudar o cenário dela. Aquela casa que está na muralha, Deus ainda vai permanecer de pé, porque Deus é poderoso para permanecer casa de pé. Deus não quer destruir nenhuma casa, Deus não quer abandonar ninguém. Deus quer fazer com que as pessoas sejam alcançadas pela misericórdia e salvar o máximo de pessoas que Ele puder. Deus quer continuar fazendo grandes obras, e nessa noite Deus vai continuar fazendo. O Deus que operou no passado ainda opera no presente. O Deus que operou no passado vai continuar operando na vida de cada um nessa noite. O Deus ainda que vai fazer obras maravilhosas, magníficas, assim como fez a vida daquela mulher, livrou aquela mulher da morte, e vai livrar-nos nessa noite. Aleluia, Jesus. Invadirão a cidade, é a verdade. E deixe cantar, sei que o Senhor nos deu essa terra, vocês estão terrível. E todos estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês, e os homens saíram do Egito. E o que vocês fizeram com o seu homem, os 2 deles os amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor nosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Jurem-me, peço pelo Senhor, que assim como sei de misericórdia para convosco, também te usarei para contigo a casa de meu pai. Eis-me um sinal seguro de que pouparão a nossa vida. Livrem-nos da morte, que nós não voltem as suas palavras, porque nos livraste da morte do homem que tem a tua causa. O filho de Shalom será o sinal da tua janela que Deus te deu no pão. E Deus ouviu E se agradou, adoração. na mesma hora ele se acordou. Aleluia, Jesus. Não vai morrer nem se ferir quem quiser Deus. Aleluia, Jesus, adoração nessa noite. Deus ainda está fazendo obras maravilhosas aqui nessa noite. Aleluia, Jesus, as muralhas caíram,
mas a sua casa vai continuar de pé. O inimigo vai tentar destruir tudo, mas a sua casa vai continuar de pé. Deus ainda tem propósito para a sua vida. Deus ainda tem propósito para a sua família. A sua casa vai permanecer de pé. Aleluia, Jesus. Se trabalhou na minha, meu trabalho temos seus. E tua casa, e tua vida, e o teu filho, e o teu filho, e você, e o seu. Ninguém toca no teu dedo, e uma estrada, e uma saída, e um futuro, e uma esquina. A balança representa a tua vida, enquanto você ora, enquanto você ora. Deus está dando livramento para pessoas aqui nessa noite. Deus ainda está restaurando, curando. Só basta a gente acreditar, assim como aquela mulher que estava abandonada, ela acreditou. E olha o que aconteceu com ela foi livre. A sua casa permaneceu de pé. A marca de Jesus, a marca do Cordeiro estava na janela dela. E ela foi livre. A casa dela permaneceu de pé. E nesta noite não é diferente. Deus ainda vai deixar a nossa casa de pé para a glória dele. Deus ainda vai continuar fazendo, aleluia.